A Bíblia da Mulher que Ora. Comentários do livro de Gênesis. A conexão de Deus conosco. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Deus criou o universo por meio da palavra. Ele determinou as estrelas e os planetas que existissem. Formou o mundo simplesmente proferindo ordens. Iniciou o processo da criação a partir do nada. Com a presença do Espírito Santo e pela ação da sua palavra, a criação ocorreu. Deus produziu ordem, luz, vida e beleza a partir do caos e da escuridão. Ele disse: haja, e aconteceu. Então Deus se envolveu pessoalmente na tarefa de fazer o ser humano. Alguns textos das Escrituras descrevem-no como oleiro e os seres humanos como barro. Isaías 64:8. Fazendo-nos pensar em nosso Pai Celestial curvado sobre uma roda de oleiro, formando figuras de barro conforme o desenho que tinha em mente para suas criaturas. O toque final foi soprar em nós o fôlego de vida. Ele tornou-se pessoal, desde o princípio. Deus, no entanto, não se deteve aí. O ato de soprar-nos fôlego concedeu-nos também a capacidade de falar. O mesmo ato de respirar que nos mantém vivos é o que usamos para nos comunicar. Respiramos para falar, e em alguns idiomas é preciso até inspirar. Somos portadores da imagem de Deus. Capítulo 1, 26 e 27 de Gênesis. Respiramos e falamos graças ao fôlego que Ele nos concedeu. Devemos reverenciar o privilégio de termos de usar o fôlego de vida para falar com o nosso Criador. Fomos feitos para nos comunicar com o nosso oleiro. Embora no início talvez não possamos fazê-lo muito bem, ainda assim Ele quer nos ouvir. Do mesmo modo que nos alegramos quando nossos bebês emitem os primeiros sons, nosso Pai Celestial também se alegra quando ouve o som das palavras que um de seus filhos lhe dirige. Sussurre uma oração a Deus com frequência. Se as palavras não lhe vierem à mente naquele momento, comece dizendo obrigada. Pronuncie essa palavra pausadamente e então acrescente por até que os diferentes modos de terminar essa sentença comece a fluir. À medida que o fizer, vai compreender que pode usar o tempo de inspiração, em que se inala o ar, para refletir sobre as palavras seguintes, e o de expiração, em que se solta o ar para expressar seu agradecimento. Voltemo-nos completamente para o primeiro sopro do primeiro ser humano. Você e eu fomos feitos para essa união com Deus. Conceder-nos o fôlego de vida é a conexão de Deus conosco. Orar é a nossa conexão com Ele. Um passeio pelo jardim. Leia Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 9 e reflita. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Gênesis 3, 8, 9. Certos lugares se parece com esse primeiro jardim. Algo sobre a vegetação exuberante, a hora do dia ou o som da natureza, tudo provoca em nós um anseio devastador
de experimentar que Adão e Eva desfrutavam a cada dia, caminhar com Deus. O mundo continua sendo um cenário esplêndido para conhecer a Deus, mas algo mudou. Mudou a muitos lá no jardim. As duas primeiras pessoas desistiram do prazer da companhia de Deus, trocando-a pelos próprios interesses. Elas ouviram o som dos passos de Deus no jardim a procurá-las, em seu passeio usual, mas ambas haviam pecado. A culpa as oprimiu. Sentiram vergonha diante de Deus. Perderam o relacionamento íntimo que tinham com Ele, e desde então lutamos para retornar essa proximidade. Deus não se escondeu do ser humano. Ocorreu o inverso. Envergonhados, temerosos e rebelados, Adão e Eva se esconderam entre as plantas. Deus, porém, foi procurá-los. Ele sabia onde os dois se achavam, mas queria que soubessem que estava disposto a buscar a sua companhia. Embora tivesse conhecimento da desobediência de ambos, manteve seu compromisso com eles, de que amizade maravilhosa foram privados, de que paz perderam. Mas antes de criticá-los, lembramos quão fácil e constantemente repetimos o erro deles. Tomamos decisões que nos afastam de Deus. Experimentamos momentos maravilhosos da sua presença que gostaríamos de abrigar e guardar. No entanto, horas mais tarde, voltamos as costas para Ele, tentando calar seu terno sussurro em nossa vida. O poder na vida de oração flui da presença de Deus em nós. Esse poder não é nosso, mas dele. Não o experimentaremos ou testemunharemos se insistirmos em seguir nossos programas e esquemas. Temos de planejar com seriedade e reverência ao local e o momento em que nos encontramos com Deus. Se deliberadamente não construirmos a vida ao redor dessas caminhadas no jardim com o Senhor, o mundo, rápida e inexoravelmente, preencherá nossas horas com outros compromissos, como fez com Adão e Eva. Deus vai procurar-nos. Mas como seria melhor se nos encontrasse esperando, cheios de expectativas? Eu não quero que ele tenha que me perguntar onde você está. E você, quer que ele lhe pergunte? Ouvir com atenção. Leia Gênesis capítulo 6, versículo de 9 a 22 e reflita. Noé era homem justo, íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Gênesis 6, 9. Noé ouviu bem quando Deus lhe falou. Noé prestou atenção. Gênesis nos conta que ele andava com Deus. Que linda maneira de dizer que Noé viu cada dia atento à presença de Deus. Porém, mais que isso, Noé também obedeceu. O que Deus lhe determinava, ele fazia. Noé obedeceu mesmo quando Deus lhe ordenou fazer algo estranho. Você, porém, fará uma arca? Noé fez. Que coisa monumental construir em terra seca, a quilômetros de distância do curso da água mais próximo. Quantos insultos, piadas e perguntas sarcásticas ele deve ter suportado. No entanto, não abandonou a tarefa. Obediente às instruções de Deus, Hebreus 11, 7, menciona
Noé entre os heróis da fé. A imagem extraída da frase andava com Deus revela uma pessoa que dependeu da fidelidade de Deus ao longo das décadas, atravessando períodos de dúvida contra a corrupção que o cercava. Com exceção de sua família, Noé foi o único que defendeu a causa de Deus em sua cultura. A lembrança de Deus no mundo ficava reduzida a apenas um homem e sua casa. Séculos depois, Jesus descreveu o povo nos dias de Noé, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comemorando, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38, 39. Nos dias de Noé, como hoje, os ruídos dos afazeres podem sufocar a voz de Deus. Jesus advertiu sobre qualquer ocasião em que as pessoas estejam cegas para o perigo de viver sem se deter o suficiente para ouvir a Deus. Ora, é mais que falar com Deus. Embora isso seja vital, muitos de nós apresentam uma lista de pedidos e depois correm para a próxima tarefa. Como seria a nossa vida se revezássemos o tempo não só com conversas com Deus, mas também para ouvi-lo? E se decidíssemos então obedecer, fazer o que ele nos ordena, sem levar em conta as zombarias da sociedade? Você quer andar com Deus? Então, ao orar, ouça cuidadosamente a voz dele. Talvez ele a conduza em outra direção, com um novo propósito e com uma coragem que você nunca julgou ter. Do meu coração para o seu. Stormy O'Martin. As recompensas da obediência. Ao receber sua conta de luz, você pode ter pelo menos 4 razões para não pagá-la. Primeiro, não tenho dinheiro suficiente. Segundo, não quero pagá-la. Terceiro, não sabia que tinha de fazê-lo. Quarto, esqueci. Qual desses argumentos você acha que a empresa de eletricidade aceitaria como justificativa aceitável para você não fazer o pagamento? Adivinhou? Nenhum deles. Qual dessas mesmas 4 razões Deus aceita como boa desculpa para você não viver em obediência? Acertou de novo. Nenhuma. Não importa se não nos parece possível cumprir seus desejos, se nos rebelamos abertamente, se não sabemos o que é certo fazer ou se esquecemos de fazer o certo. O resultado é ainda o mesmo: trevas. Quando não vivemos como Ele nos pede, sacrificamos grande parte da luz que poderíamos desfrutar. Não experimentamos o grau de proteção, orientação e resposta à oração que de um outro modo sentiríamos. Perdemos certas bênçãos quando não estamos dispostas a fazer o que vem antes. Quando obedecemos a Deus, somos protegidos. Noé foi chamado para construir a arca porque Deus disse: "Você é o único justo que encontrei." Gênesis 7:1. Foi basicamente a retidão de Noé que o salvou e a sua família da destruição. Podemos acabar nos lugares mais
esplendorosos, lugares em que não pensaríamos ir por nós mesmos, simplesmente porque Deus vê que desejamos viver de acordo com a vontade dele. Quando amamos o suficiente para obedecer ao que ele nos pede, permanecemos sob sua proteção. Quando obedecemos a Deus, podemos ser guiadas por ele. Há caminhos certos e caminhos errados. Não podemos confundi-los. Se obedecermos a Deus, ele nos dará a luz da sua revelação e nos conduzirá onde precisamos ir. Quando obedecemos a Deus, encontramos respostas para as orações. Se você acha que não tem obtido resposta às suas orações, peça a Deus que lhe mostre se você negligenciou a obediência em alguma área da sua vida. A Bíblia diz que recebemos dele tudo o que pedirmos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3:22. Há uma correlação direta entre obediência e oração respondida. Deus não pretende ser ditador, apenas quer nos mostrar como a vida funciona melhor. Ele está nos dizendo: se você fizer isso, eu faço aquilo, independente da área em que nos pede obediência. Podemos ter certeza de que ele está tentando nos ensinar algo para o nosso benefício. Peça a Deus que lhe mostre se existem alguns passos de obediência que deseja que você dê. Ele vai lhe dizer, pode estar certo disso. Quando você passar a confiar nele tão completamente que obedecerá a tudo o que ele disser, vai descobrir que a obediência não é assim tão fácil, mas um privilégio. Você obedecerá a Deus porque o ama e porque as recompensas são maravilhosas. Obedecerá porque não quer que nada se interponha entre você e Deus. Obedecerá porque está disposta a pagar qualquer preço para que a sua luz não se apague. O poder da promessa divina. Leia Gênesis capítulo 9, versículo do 8 ao 17 e reflita. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Gênesis 9:16. Quantas vezes você parou para olhar? E até chamou os outros para olharem também o magnífico arco-íris revelado pela dispersão das nuvens após uma tempestade. Sempre objetos de admiração, o arco-íris são criações surpreendentes que, embora desapareçam tão rapidamente quando surgem, alegram-nos o coração quando sua inesperada luminosidade afasta as nuvens cinzentas. Este arco-íris nos liga retroativamente a nosso ancestral Noé, ao momento pós-dilúvio em que Deus fez uma promessa, uma aliança, de que jamais voltaria a destruir a terra por este meio. Muitos estudiosos creem que nos dias de Noé o povo nunca tinha visto chuva, que em vez disso a terra era irrigada por nascentes profundas. O dilúvio ocorreu quando todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7:11. A chuva desceu dos céus e continuaria a cair pelo restante das eras. Noé, entretanto,
não precisava temer a próxima vez em que as nuvens das chuvas surgissem, porque Deus fizera uma promessa. A chuva se acalmaria e o arco-íris apareceria. Este sinal visual seria um lembrete constante de que Deus sempre cumpre suas promessas. O que isso tem a ver com oração? Tudo. Ao orar, reafirmamos a nossa fé em que Deus cumpre suas promessas. O que dizemos em voz alta ou silenciosamente no coração proclama a verdade das promessas de Deus, sobre as quais ouvimos ou lemos em Sua palavra. Você já percebeu que, se não estivesse bem em insistir em expressar pensamentos negativos em voz alta, tende a senti-los com mais intensidade? O mesmo se aplica à crença nas promessas de Deus. Quando expressamos a verdade sobre Deus e sobre suas promessas, e ao mesmo tempo nos recusamos a crer nas mentiras do inimigo, nossa crença em Deus se fortalece. Isso não quer dizer que devemos negar a existência de um problema ou de dificuldades, mas que a sua interpretação pode ser diferente. Satanás deseja que acreditemos que Deus nos abandonou e renegou sua promessa. Deus, porém, quer que saibamos que suas promessas são sempre verdadeiras, apesar do que possamos ver da limitada perspectiva humana. Ao afirmar em oração nossa crença em suas promessas, nos dispomos a ver mais. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiros do que possuo? Eliezer de Damasco? Gênesis 15, 1 e 2. Você não é quase capaz de ouvir a irritação na voz de Abrão? Deus, obrigada por seres meu escudo e galardão. É maravilhoso. Não pense que não gosto, mas o que realmente desejo é que cumpra as tuas promessas com relação aos descendentes. Vamos pôr em prática nossa promessa sobre tornar-se uma grande nação. Quero um filho. Abrão estivera esperando muito tempo. Deus lhe prometera uma porção de descendentes quando ele tinha 75 anos de idade. Ele teria 100 anos quando Isaque finalmente nasceu. Isso significa que Abrão e Sarai esperavam 25 anos para que Deus cumprisse a promessa. Não sabemos quanto tempo Abrão já aguardava nesse ponto da história, mas a Bíblia nos diz que ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Portanto, podemos imaginar que essa conversa entre Deus e Abrão ocorreu em algum momento da primeira década depois que o Senhor fizera a promessa. Por quanto tempo você espera pacientemente pelas respostas às suas orações? Uma semana parece tempo demais para esperar? E um mês? Esperar durante um ano parece estar além de nossas capacidades. Ver o que Abrão esperou por um quarto de século para obter uma resposta deveria nos dar esperança para aguardar as respostas às nossas orações. Abrão poderia ter desistido. Ele poderia ter decidido já não querer esperar em Deus. Ao tentar cumprir por si a promessa de Deus, tendo um filho com Agar,
Abrão provocou, na verdade, uma confusão. Nessa altura da história, porém, ele decidiu crer. Se ao menos tivesse continuado firme nessa crença. Que resposta de Deus você está esperando? Refere-se a uma oração pela volta de um filho rebelde? Pela salvação de um membro da família? Pela restauração do seu casamento? Por um emprego? Por uma cura? Para suprir algo? Qualquer que seja o motivo, continue a orar e a esperar. Entregue o pedido nas mãos de Deus e deixe-o operar a seu modo e em seu tempo. Sua resposta valerá a espera. O fôlego de vida é a conexão de Deus conosco. Orar é a nossa conexão com Ele. Intercedendo na esperança de ver grandes transformações. Gênesis, capítulo 18, versículos 20 a 33. Abraão sabia da perversidade de Sodoma e mantinha-se distanciado de sua influência maligna. Apesar disso, não desejava ver pessoas boas castigadas com as más. Ele esperava que houvesse um número suficiente de indivíduos corretos na cidade e que Deus decidiria poupá-los. É possível também que ele só estivesse tentando proteger o seu sobrinho Ló, que ali morava. A maneira típica da barganha. Abraão reduziu o número de 50 para 10 justos, obtendo a aprovação de Deus cada vez. Durante o processo, Abraão aprendeu muito sobre a paciência e a compaixão de Deus. Em vista na situação mundial relativa ao pecado, cada dia que passa representa uma oportunidade em que Deus retoma misericordiosamente seu julgamento. Você talvez conheça uma família, na vizinhança ou no trabalho, pessoas aparentemente desesperançadas, inacessíveis. Por mais impossíveis de resgatar que pareçam, continue pedindo a Deus que as salve. Sua oração pode influenciar o rumo da vida delas. E quem sabe que grandes coisas você vai aprender sobre Deus nesse processo. Fazendo sacrifícios. Leia Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19 e reflita. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Gênesis 22, de 1 a 3. Deus às vezes pede coisas bem estranhas. Noé teve que construir uma arca a quilômetros de distância de água mais próxima e providenciar nela baias que de alguma forma pudessem receber animais. Ele certamente ficou imaginando como reuniria os leões e ao mesmo tempo como os manteria afastados das zebras. Nada, porém, se iguala exatamente à tarefa confiada a Abraão. Deus não lhe permitiu que matasse seu filho, mas também estava tirando dele a resposta à promessa pela qual aguardava há 25 anos.
Isaque era o herdeiro de Abraão, o filho prometido, a ele e a Sara, a criança nascida em sua velhice. A morte de Isaque mataria também um sonho, ou não? Ao que parece, Abraão não perdeu tempo preocupado com o problema. Na manhã seguinte, levantou cedo, arriou o jumento, aguardou o rapazinho e 2 servos, cortou madeira, precisaria de gravetos para acender o fogo, e partiu para uma viagem de 3 dias. O que lhe teria passado pela mente durante aqueles longos 3 dias? Imagino que Abraão tenha falado muito com Deus. O relacionamento dele com o Senhor era suficiente para que confiasse em Deus. Ele não compreendeu, sabia que obedecer a Deus o feriria profundamente, mas foi em frente. Continuou obediente. Quando chegou ao lugar, construiu um altar, amarrou o filho, colocou-o sobre o altar e levantou a faca. Alguns de nós conseguiríamos confiar tanto em Deus? Nosso coração treme ao pensar no sacrifício de um ser humano. Seríamos prudentes, no entanto, ao refletir em como essa história relata de modo espantoso o que o próprio Deus faria futuramente por nós. Da mesma forma que Isaque carregou a lenha para a oferta queimada, Jesus carregou a própria cruz até Gólgota. Como Abraão colocou Isaque sobre o altar, Deus colocou o seu filho na cruz. Como Abraão levantou a faca para matar o filho em obediência ao seu Senhor, Deus permitiu que Jesus fosse morto para que o pecado pudesse ser castigado e o perdão oferecido. Abraão sabia que Deus proveria o cordeiro para a oferta. Séculos depois, ele o fez. João Batista salientou isso para seus seguidores. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Até que ponto você confia em Deus realmente? O suficiente para morrer por Ele? O suficiente para permitir que um sonho morra? Será que é o suficiente para viver com Ele? Uma oração pelo sucesso. Leia Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 27 e reflita. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Gênesis 24:12. Quando você tem de enfrentar um trabalho ou uma responsabilidade importante, quer ser bem-sucedido. A melhor maneira de obter sucesso é ir diretamente a Deus, que deseja o melhor para a sua vida, e pedir-lhe orientação. Foi o que Eliezer fez. Abraão pedira ao servo que encontrasse uma noiva para o seu filho Isaque. Esse servo era provavelmente Eliezer, um antigo e leal empregado de Abraão. Eliezer sentiu o grande peso da responsabilidade recebida e então levou o assunto diretamente a Deus. Em vez de depender apenas da sua sabedoria ou sorte, ele pediu um sinal a Deus. E o Senhor atendeu seu pedido quase imediatamente. Antes mesmo que Eliezer tivesse acabado de orar, Rebeca chegou e ofereceu água a ele e aos camelos. Que extraordinária resposta à oração! Vamos, entretanto, nos aprofundar um pouco mais. Quem era Eliezer? Se voltarmos para o ponto em que ele é mencionado em Gênesis 15, 2 e 3, descobriremos que era não só o servo fiel de Abraão, como também estava a ponto de herdar
toda a riqueza do seu senhor, caso este não tivesse um filho. Assim, Eliezer não só perdeu a sua posição com o nascimento de Isaque, como teve que procurar-lhe uma noiva adequada. Um homem medíocre poderia ficar amargurado por causa de tudo o que perdera. Um homem medíocre poderia ter definido sucesso como fazer tudo o que fosse necessário para voltar ao lugar de honra, a fim de obter a herança. Um homem medíocre talvez não se importasse com o tipo de noiva que levaria de volta a Isaque. Mas não Eliezer. Ele estava decidido a realizar bem o seu trabalho e por isso orou para cumprir satisfatoriamente a tarefa. Deus se importa com as suas responsabilidades. Ele deseja que você se saia bem, que obtenha sucesso. Não tema pedir-lhe isso. Tenha sempre em mente, porém, que ele pode definir sucesso de modo bem diferente do seu. Como Eliezer, ande tão perto de Deus que seja capaz de pôr de lado os próprios desejos a fim de alcançar sucesso no que Deus quer para você. 26. Pessoas que conhecem o sofrimento da infertilidade estão profundamente familiarizadas com a dor de Isaque e Rebeca. Após 20 anos de casamento, Isaque e Rebeca ainda não tinham filhos. Então, Isaque conversou com Deus sobre o assunto. Isaque com certeza sabia das dificuldades que durante anos seus pais enfrentaram antes do seu nascimento. A Bíblia diz: o Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Muitos casais estéreis anseiam pela resposta de Deus às suas orações nesse sentido. Nem todas, porém, serão respondidas exatamente como pedimos, o que não significa que Deus não tenha respondido. Se não em uma direção, pode ser um sim em outra. Talvez Deus a esteja chamando para ser a família de uma criança adotada, ou Ele pode conceder-lhe paz por tê-la chamado a realizar outras coisas. Independentemente disso, continue a orar e a buscar a vontade de Deus para você e para o seu esposo. Assim, disponha-se a confiar na vontade, no caminho, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isso certamente deve ter feito Isaque lembrar-se das muitas vezes em que seu amado pai lhe falava sobre o Senhor. O que Abraão lhe ensinara? O que Isaque sentia sobre esse Deus que detivera a faca de seu pai e enviara um carneiro para o sacrifício? Lembrava-se de ter sido desamarrado e levado de volta para casa e de quão feliz o seu pai considerou a viagem de volta? Esse Deus devia ser levado a sério. Esse Deus se apresentara a Isaque, dando-lhe uma maravilhosa promessa de bênção futura. Isaque reconheceu essas promessas e invocou o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Significa reconhecer que Ele é o poder da sua real existência para fazer mais que podemos pedir ou pensar. Significa colocar a nossa confiança nele e louvá-lo por tudo que ele faz. Ao invocar o nome do Senhor, você lhe presta o louvor que ele merece, reconhecendo-o em toda sua santidade, autoridade e glória. Ao agir assim, você se abre para o poder e a bênção que ele quer introduzir em sua vida. Louve a Deus todos os dias pelos diferentes meios que ele possa usar para prover cada uma das suas necessidades e, como Isaque, declare-lhe sua fidelidade invocando o seu nome em oração.
Lutando em oração. Leia Gênesis capítulo 32, versículos de 1 a 32 e reflita. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis capítulo 32, versículos 24 e 26. A oração já lhe pareceu uma luta? Muitas vezes, nossos períodos de oração mais se parecem com lutas que com diálogos. Essas passagens, entretanto, nos mostram que podemos surgir transformações surpreendentes dos conflitos que experimentamos em oração. Até esse encontro com Deus, a vida de Jacó se caracterizava por suas tentativas de seguir adiante por conta própria, por seus planos enganosos de obter bênçãos e por suas manipulações, para que a sua vida funcionasse de acordo com os seus desejos. Ele não concedera a Deus o controle, nem confiara que o Senhor poderia realizar os seus planos divinos. Quando, porém, o estranho apareceu e lutou com Jacó, ele vivia um momento de solidão e de genuíno temor sobre o que estava por acontecer com ele e com sua família. Em breve, reencontraria o irmão Esaú, que tinha todo o direito de odiá-lo. Jacó desconhecia completamente os planos do irmão. Durante a luta com o desconhecido, que acabou revelando ser o próprio Deus, Jacó lhe disse seu nome, o equivalente a uma confissão, porque seu nome significa literalmente suplantador ou usurpador. Essa confissão levou à transformação. Jacó recebeu de seu oponente a bênção, um novo nome e um novo futuro. O confronto o tornara diferente. Ele também recebeu um ferimento que o levou à marca para o resto da vida, uma lembrança sempre presente do que acontecera. Se você quiser experimentar a oração transformadora da vida, seja sincera com Deus sobre a sua identidade, confesse-a. Por exemplo, diga: Senhor, tenho sido medrosa, ou Senhor, tenho duvidado. E então acrescente: Senhor, ajuda-me a ir além do que sou, para tornar-me quem tu chamas a ser. Apesar do passado de Jacó, os planos de Deus prevalecem em sua vida, mas não sem dificuldades. Não tema lutar em oração, sabendo que Deus usará qualquer medida necessária para executar os planos dele para a sua vida. Como Jacó, fique firme e não desista da bênção que transformará você para sempre. O poder do louvor. Leia Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 15 e reflita. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Gênesis 35, 3. Com que frequência você reserva tempo para relembrar o que Deus fez em seu favor e para agradar-lhe por isso? Estamos sempre tão ocupados que aceitamos as bênçãos de Deus enquanto atravessamos correndo nossos dias agitados, sem ao menos nos deter para anotá-las. Prazos, encontros e compromissos familiares preenchem o tempo que temos para louvar a Deus. Em geral, só paramos para falar com Ele quando precisamos de algo ou quando as circunstâncias nos fazem perceber a nossa insuficiência. Nessa passagem, porém, Jacó
deliberadamente reservou tempo para deter-se e construir um altar para o Senhor, não para pedir algo, mas para lembrar o que Deus fizera por ele. Esse tipo de louvor tem poder. Quando louvamos a Deus, Ele nos renova as forças e nos relembra a verdade sobre quem Ele é e o que deseja para que façamos em nossas vidas. Quando lembramos quão fiel Deus se mostrou no passado, sentimos-nos confiantes para entregar-lhe o nosso futuro. Olhar para trás e ver a mão do Senhor conduzir a sua vida concede-lhe fé para acreditar que, mesmo diante do futuro incerto, você poderá ter certeza de que Ele não vai abandoná-la. É da máxima importância reservar tempo para refletir sobre o que Deus tem feito em sua vida e tem sido fiel a você. Com isso, você não terá o futuro, mas esperará por ele com o conhecimento de que Deus estará com você aonde quer que você vá. A oração de José aqui e agora. Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 23. Desconhecemos detalhes da vida da oração de José, mas sabemos que ele andou com Deus, porque essa passagem diz 2 vezes: o Senhor estava com José. Podemos recapitular as situações em que se desenvolve em nossa vida e declarar: Deus esteve lá comigo no passado. O fato é que Deus está sempre presente, sempre aqui e agora, e sempre por nós, não importa as circunstâncias. Devemos chegar a um relacionamento tão próximo com Ele que possamos dizer: que bom que Deus está aqui para mim nesse momento. Nosso relacionamento com Deus fica mais íntimo a cada vez que oramos. As circunstâncias da vida de José eram terríveis. Ele viveu em meio a reverses devastadores. A presença de Deus não o eximiu de problemas, mas ajudou-o a vencê-los. Se você pensa na oração como a passagem que a livrará das dificuldades, vai se desapontar. No entanto, se pensar nela como diálogo que mantém com Deus nos bons e nos maus momentos, a presença dele vai capacitá-la a experimentar bênçãos inesperadas, independentemente das circunstâncias que a rodeiem. Assim como Deus esteve presente no passado, Ele também está com você hoje. Uma vida de entrega. Por que algumas pessoas parecem nunca crescer no Senhor? Por que oscilam de uma calamidade para outra, sem jamais conseguir ultrapassar o nível de sobrevivência? Por que raramente, se é que isso chega a ocorrer, experimentam a alegria do Senhor? O progresso espiritual? Um relacionamento mais íntimo com Ele? A liberdade para agir na área dos seus talentos? Por que não podem avançar para o propósito e o destino que Deus tem para elas? A resposta, creio, está na palavra rendição ou entrega. Essas pessoas não se renderam completamente a Deus. Não tornaram Jesus Cristo o verdadeiro Senhor da sua vida. Entregar tudo significa dispor-se a dizer: Senhor, o que quer que desejes que eu faça, farei. Concordo com qualquer coisa que me pedires, mesmo que isso importe em morrer para mim mesma e para os meus anseios. Desistirei das coisas que a minha carne deseja a fim de ter mais de ti em minha vida. Irei à igreja, mesmo que tenha vontade de ficar em casa. Jejuarei quando sentir ímpetos por comer. Orarei quando preferir ir para a cama. Lerei a tua palavra quando desejaria assistir à TV. Ofertarei
quando o meu desejo seria gastar o dinheiro comigo. Louvarei e adorarei como a minha primeira reação e não como o meu último recurso. Farei tudo o que disseres para que eu possa agradar-te e receber tudo o que tiveres para mim. Essa atitude de entrega significa colocar Deus em primeiro lugar e submeter-se ao seu governo. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Jesus é Senhor, quer o declaremos, quer não. Isso porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, porém, não é apenas Senhor do universo, é também Senhor de nossa vida. O reconhecimento ou não nesse fato determinará o sucesso e a qualidade da nossa vida. Você se lembra dos antigos filmes de faroeste em que o mocinho, ao prender o bandido, apontava-lhe a arma e dizia: "Mãos para cima"? O homem mau então deixava cair tudo, levantava as mãos e declarava: "Desisto". Esse é o tipo de rendição que Deus requer. Só que você não é o homem mau e Deus não lhe está apontando uma arma. Ele lhe está apontando o dedo, não para acusá-lo, mas para embaraçá-la. Aponta para você com amor, como o faria se o escolhesse para a sua equipe. Está dizendo: ouça, quero você, renda-se a mim, para que possa dar-lhe tudo o que tenho guardado para você. Se deixássemos cair tudo e disséssemos: desisto, Senhor, rendo-me, toma tudo, farei o que disseres, nossa vida melhoraria em todos os aspectos. Uma vida de entrega governada inteiramente por Deus é aquela que pode ser usada poderosamente para os propósitos do seu reino. Deus não quer apenas uma parte de você. Ele quer você por inteiro. Ora para que possa dar a Deus tudo o que Ele deseja. Orando por seus filhos. Leia Gênesis capítulo 48, versículos de 1 a 22 e reflita. E abençoou a José dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Gênesis 48, 15 e 16. Se você é mãe ou avó, Deus lhe deu autoridade para orar pelos seus filhos. Você os conhece melhor que qualquer outra pessoa. Conhece suas esperanças, seus temores, suas preocupações secretas, suas inseguranças, seus sonhos, seus talentos e suas habilidades. Você os ama mais que a própria vida. Ninguém mais que você deseja-lhe o bem e o bom futuro. Deus lhe confiou sobre o cuidado das necessidades físicas, emocionais e espirituais de seus filhos, como também lhe deu um meio de abençoá-los, mediante a oração. A coisa mais importante que pode fazer como mãe é levar seus filhos diariamente diante do Senhor e orar para que a proteção, a orientação, a sabedoria e o amor divino sejam infundidos em cada área da vida deles. Embora você não possa estar a cada momento com seus filhos, Deus pode.
Confie que o Senhor estará junto deles, com poder quando você orar. Ao interceder por seus filhos, ore para que Deus lhes abençoe a vida e lhes dê sabedoria e discernimento nas escolhas que tiverem que fazer. Ore para que o Senhor os proteja das armadilhas que os inimigos lhe armam e que sigam a Deus e rejeitem o mal. Ore para que gostem de aprender e descubram os dons e habilidades que Deus lhes concedeu. Ore, finalmente, para que a vida deles traga glória a Deus e esperança e cura para os que os cercam. A oração é o presente mais importante que você pode dar aos seus filhos. Eles prosperarão sob os cuidados e o poder de uma mãe que ora.